Fala pessoal, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, gostaria que você apertasse aí no botão de inscrição aí, dá essa moral. Estamos perto de bater 300 inscritos, nossa meta de curto prazo. Falta apenas, acho, um pouco mais de 20 pessoas para bater os 300 inscritos. Então, dá essa moral aí. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar de uma operação que pode estar sendo útil para quem faz venda de call coberta, venda de put. Hoje nós vamos falar mais da venda de call coberta, né? Uma operação que eu fiz uma venda de call coberta e depois eu fiz uma rolagem de opções. Então, o vídeo de hoje será concentrado na rolagem de opções. Então, entender o que é uma rolagem, quando fazer essa rolagem, os tipos de rolagens mais utilizados pelos investidores. Então, se você quer aprender sobre este mundo do mercado de opções, rentabilizar ainda mais sua carteira, manejar as operações que você fez, né? Então, fica comigo nesse vídeo e após a vinheta vou compartilhar minha tela. Bom, eu fiz uma venda de call coberta, uma não, fiz várias, mas eu vou mostrar duas aqui para vocês, com dois ativos, que foram a Bradespar e a BB Seguridade. Então, quando eu faço esse tipo de operação, venda de call, a venda de call, quando eu faço isso, estou criando uma obrigação de vender as ações que eu tenho na minha carteira, os ativos que eu tenho na minha carteira, numa data futura, a um preço já pré-estabelecido. Então, quem faz venda de call gera uma obrigação de vender suas ações. Beleza. Gerei essa obrigação de vender as ações que tenho em carteira com a intenção de apenas ganhar o dividendo sintético. Normalmente eu faço quando eu fico confortável nos dois cenários possíveis. E quais são estes cenários possíveis? Primeiro, cenário eu não ser exercido. Quando isso não acontece, eu apenas ganho o dividendo sintético, que é o prêmio da opção, e minhas ações continuam na carteira. Minhas ações de Bradespar e de Seguridade, no caso que eu vou mostrar adiante. O outro cenário é eu ser exercido. E de onde é que vem essa palavra, Diego? Exercido, de exercer. É porque quem compra a opção, o titular da opção, quem compra, ele tem um direito. Se ele tem um direito, ele pode exercer ou não, ele pode optar. E é daí que vem esse nome, né? Mercado de opções. Porque quem compra, ele pode optar em exercer o seu direito ou não. Quem compra uma call tem o direito de comprar a ação. Quem vende uma call tem a obrigação de vender a ação. Certo? Então, essas nomenclaturas, esses termos técnicos vêm daí. Então, o cenário 2, o segundo cenário possível, eu ser exercido e ter que vender minhas ações. Eu na posição de vendedor da call. Então, se eu for exercido, eu vou ter que vender minhas ações. Só que o preço que eu vou vender, eu já pré-estabeleço antes de fazer a operação. Então, eu costumo colocar esse preço acima do meu custo médio de compra da ação que eu tenho, para não ocorrer de eu ter um prejuízo. Então, eu fico confortável nos dois cenários, porque não há perda em nenhum dos cenários. Então, é uma estratégia ganha ou ganha. Eu costumo fazer assim. Né? Então, eu fico confortável nos dois cenários. Então, por isso que aqui eu coloquei, para isso acontecer, o meu strike, o preço de exercício, mesma coisa, strike, o preço de exercício, deve estar acima do meu custo médio de compra das minhas ações. Beleza? Então, eu costumo fazer venda de call coberta assim. Venda de call descoberta eu não aconselho a ninguém. Né? Sempre que eu posso, eu estou falando isso. Descoberta é quando você não tem as ações e está gerando uma obrigação de vender as ações. Oxe, se você não tem, por que você vai gerar uma obrigação de vender algo que você não tem? Então, venda de call descoberta é muito perigoso, eu não aconselho a ninguém fazer isso. Agora, você tem as ações e você ainda vai remunerar ainda mais a sua carteira fazendo venda de call, aí eu aconselho, porque é uma venda de call coberta. Você tem condições de arcar com sua obrigação. Tranquilo? Então é isso.
Agora, digamos que, com o passar do tempo, eu não quero ser exercido, né? Eu fiz a operação aqui, mas eu não quero que eu seja exercido. E eu estou vendo aqui que as ações subiram e eu estou prestes a ser exercido. Porque o que acontece quando eu vendo uma call a um strike aqui? Para eu ser exercido, o preço da ação ele tem que subir e ultrapassar o meu strike. Tá? É isso que tem que acontecer. Então, eu percebi que o preço da ação veio aqui, ó, ficou bem próximo aqui. Eu já estou percebendo que minha probabilidade de ser exercido está bem grande, está aumentando, está ficando grande. Mas eu não quero. Então, existe uma forma de eu manejar a operação fazendo o que a gente chama de rolagem da opção. Então, existe uma saída para você não ser exercido ainda no meio da operação. A operação, você já fez lá, venda de call, está no meio da operação, você decidiu que não, eu não quero vender minhas ações, eu não quero ser exercido. Então, existe ainda uma forma de você se livrar disso. E é isso que a gente vai explicar neste vídeo, que são as rolagens de opções. E em que consiste essa rolagem de opção? É simplesmente zerar uma posição e abrir uma outra. Isso é rolar uma posição, rolar uma opção. Então, você zera a sua posição inicial e abre uma nova posição. Aí existem vários tipos de rolagem, né? As mais usuais são essas. A rolagem no tempo e a rolagem no strike. Você pode ainda até estar aumentando o seu strike. Existe também a rolagem a crédito e rolagem a débito. A rolagem a crédito é aquela rolagem que você faz a rolagem e ainda recebe por isso. Você não, não vai ter um desembolso financeiro. Já a rolagem a débito é quando você não consegue fazer a rolagem a crédito, né? Então, acaba que tem que desembolsar um valor para fazer essa rolagem. Então, a partir daqui, vamos mostrar agora na prática o que rolou comigo aqui, para vocês verem. Então, vou abrir aqui um Excel. Eu já coloquei aqui as notas de corretagem. Né? Deixa eu dar uma aumentada aqui no zoom. Bom, acho que aí tá bom. Beleza. No dia 18 de setembro, ó, data do pregão, que eu tirei partes da minha nota de corretagem, para vocês verem. Ó, vamos focar nessa operação que eu fiz aqui em Bradespar. BRAP. Esse aqui é o ativo Bradespar. Então, eu fiz, na verdade, não é esse não, esse aqui, ó. Esse aqui, eu fiz uma venda de uma opção de compra, ou seja, eu fiz uma venda, o Vzinho de venda, a opção de compra é uma call, fiz uma venda de call, dia 18 de setembro, com vencimento em novembro, para aplicar 195. Eu vendi quantas? 500, porque eu tenho condições de cobrir. Eu tenho lá mais de 500 ações de Bradespar. Então, eu só faço o que eu tenho condições de cobrir, de fazer a cobertura. Então, vendi 500 calls de Bradespar a 10 centavos e gerei um dividendo sintético de R$ 50. Essa foi a minha primeira operação. Venda de call coberta. Tranquilo. Já explicado aí para vocês, né? Então, eu criei uma obrigação de vender 500 ações de Bradespar. Né? O strike não está aqui, né? Mas o strike, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Para aplicar 195, né? Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui no Google. Para aplicar 195. Vou botar aqui strike. Ficou faltando essa informação. Strike da opção. A hora era 19,58 o strike. Vou botar ali. Strike 19,58. Então, eu gerei uma obrigação, criei uma obrigação
de vender minhas ações a esse preço, certo? Lá nesta data aqui, ó, na terceira sexta-feira do mês, né? Terceira sexta-feira do mês, era dia 21 de novembro. A data que eu estou fazendo esse vídeo aqui é 9 de novembro, ou seja, a opção ainda tem vida, ainda está viva, não morreu. Sabemos que as opções elas têm um ciclo de vida, né? Elas nascem, mas elas morrem. Então, eu tinha criado essa obrigação de vender minhas ações a R$19,58. Ou seja, esse strike eu coloco acima do meu custo médio de compra na ação de Bradespar. Então, nunca coloco abaixo, porque senão eu posso ter um prejuízo, né? Caso eu venha a ser exercido. Tranquilo, fiz isso. Aí no dia 31 de outubro, ó, de 18 de setembro a 31 de outubro, eu percebi que as ações de Bradespar subiram bastante. Ó. Vou mostrar o gráfico agora para vocês. Aqui o gráfico. Aqui o gráfico. Veja ó, aqui. Vou fechar isso aqui. Subiu bastante. Ó. E o meu strike ele tá bem aqui, ó, nessa reta aqui, ó, horizontal, 19,58. Então, estava bem aqui assim, ó, bem próximo do strike. Se ultrapassar e fechar na data do vencimento acima do meu strike, eu sou obrigado a vender minhas ações àquele preço lá, pré-determinado, que é 19,58. Então, se fechar 19,59 na data do vencimento, eu sou obrigado a vender minhas ações. Então, eu vi que, apesar de eu ter feito uma venda de call bem fora do dinheiro, na época, quando eu fiz aqui, eu estava em outubro, em setembro, né? 18 de setembro, vim aqui, ó. Olha o strike, olha a distância que eu botei o strike para cá. Bem grande. Só que, como a Bradespar é uma hold que investe só na Vale, e a Vale divulgou resultados excelentes, então a Vale subiu e, consequentemente, a Bradespar também, porque elas são correlacionadas. Essas duas ações são correlacionadas. Deixa eu tirar isso aqui. Então, subiu bastante. E aí, o que eu fiz? Eu disse assim, não, então, a Bradespar está prestes também a anunciar dividendos, né? Então, eu não quero perder esses dividendos da Bradespar, aqueles dividendos que a empresa distribui, né? Então, eu disse, não, eu vou fazer uma rolagem. Não quero, apesar de eu ter colocado um strike que eu fico confortável, mas eu não quero me desfazer agora das ações de Bradespar. Então, eu aproveitei essa queda da sexta-feira para fazer a rolagem. Porque quando caiu um pouco mais, então o preço lá da opção ficou mais barato. O preço lá da call. Então, foi isso que eu fiz aqui no dia 30. Na verdade, eu fiz no dia 31 de outubro, né? Então, não foi nem aqui que eu fiz, foi bem aqui assim, ó. Deixa eu ver. Foi aqui. 31 de outubro, ou seja, já tinha uma alta bem grande, né? Então eu fiz aqui a operação, né? A rolagem, fiz nessa velinha aqui, ó. Então foi até abaixo da sexta-feira, do dia 7 de novembro. Então fiz aqui porque já estava na iminência, assim, eu estava achando que a probabilidade de ser exercido estava bem grande. Então, aí o que eu fiz? Eu zerei a posição, porque a rolagem de opções ela consiste nisso. Primeiro passo, zerar a posição que você tem. Eu tinha uma posição vendida de 500 calls, aí eu comprei a mesma opção, o BRAPK 195. Veja aqui que é a mesma opção. Que é o ticker da opção. Então, vendi 500 para zerar uma posição. Esse termo técnico significa simplesmente dizer que você zerou. Você vendeu 500 e depois comprou as mesmas 500 que você havia vendido. Eu vendi a 10 centavos e comprei a 9 centavos. Tive até um ganhozinho de 1 centavo, né? Quando eu fiz essa operação. Logo em seguida vem o segundo passo da rolagem, que é abrir uma nova posição. Ó. Vendi outra opção em outro ticker. Ó.
Olha o vencimento. Posterguei o vencimento. O vencimento que estava para novembro, agora passou a ser dezembro. Então, a rolagem no tempo. Esse é um tipo de rolagem que é uma rolagem no tempo. Vamos ver aqui o strike, que eu não tenho essa informação aqui, né, na nota de corretagem. Mas ó, eu fiz uma nova venda de 500 calls dessa opção. Vamos consultar qual é o strike de BRAPL 202. Só mudar aqui. BRAPL 202, que vence em dezembro. Tá aqui, ó, 2021. Então veja aqui, o novo strike 2091. Então eu consegui nessa rolagem tanto ganhar tempo quanto aumentar o strike. Então foi uma rolagem no tempo e uma rolagem aumentando a margem, né, de exercício. Então, caso eu venha ser exercido em dezembro, vai ser com strike maior. Eu vou vender minhas ações a um preço maior do que eu venderia em novembro. E eu consegui isso tudo a crédito. Ou seja, foi uma rolagem no tempo, uma rolagem de strike, né, aumentando a margem, e ainda foi uma rolagem a crédito. Porque ó, eu já havia ganho aqui um centavo, né? Aí eu vendi mais 500 calls a 12. Então, 13 centavos ainda positivo, né? Botando R$ 60 no bolso aqui. Então, botei R$ 50 no bolso, depois desembolsei 45, ou seja, eu tive um ganho de R$ 5 e depois 60. R$ 65 ainda, não tive perda nenhuma. E eu ganhei tempo, né, para ficar com minhas ações, né? Não correr o risco de vendê-las e ainda aumentei o meu strike, meu preço de exercício. Caso eu venha ser exercido, vou vender minhas ações a um preço maior do que antes. Então, isso é rolagem de opções, né? Você tem essa possibilidade de fazer esse manejo, né? De fazer essa operação ainda, caso não queira ser exercido. Porque tem muita gente que não vende calls das suas ações com medo de ser exercido e ter que vender. Às vezes tem uma pessoa que se apega àquelas ações, tem um carinho especial, um amor, né, que não pode de jeito nenhum vender. Não posso vender porque aqui me paga bastante dividendos. Eu não quero vender, ou porque também eu não quero perder os dividendos que estão prestes a serem anunciados, o juros sobre capital próprio. Então, existe essa possibilidade ali no meio da operação de você fazer esse tipo de operação, que é a rolagem. Tranquilo? Então, essa foi a primeira rolagem. A segunda foi em BB Seguridade. Deixa eu ver aqui qual foi. Ela está até aqui, uma delas. Acho que foi essa aqui. BBSE K350. Só que eu fiz essa venda de forma gradual. Não foi no mesmo dia. Aqui eu vendi 100 calls de BB Seguridade, dia 18 de setembro. Ó, vencimento em novembro. 2 meses depois eu botei. Às vezes eu boto um mês, boto 2. Vai depender da análise. Então, depois, em 8 de outubro, eu fiz mais uma venda de BBSEK da mesma série. Ó, BBSEK 350. Vamos focar aqui. Ó. Deixa eu ver se eu não vou conseguir ir para lá. Ctrl X aqui. Pronto. Ó, aqui, ó. 200. E depois, então já tem 300, né? E depois, no dia... Depois não, porque primeiro eu fiz essa aqui, né? Dia 18 de setembro. Aí depois, dia 24 de setembro, eu fiz essa venda de mais 200. Aí deu 300. Depois eu fiz essa aqui, ó, porque não tá na ordem. Mas, enfim, no total eu fiz uma venda coberta de BB Seguridade de 500 calls, né? 500 calls. Então, ó, você vê que primeira operação foi essa. Vendi 100 a 45 centavos. 100 a 45 centavos.
Vamos botar aqui. 100 a quantidade, 45 centavos. Aqui é a quantidade. Aqui é o prêmio por preço da opção. E aqui é o total do prêmio, né? O total do dividendo sintético chamado. Então, beleza. Primeira operação foi essa. 100 a 45. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês enxergarem melhor. Primeira operação foi essa. Depois eu vendi 200 calls a 33 centavos, gerando R$66. Depois vendi 200 calls da mesma série, da mesma opção, a 52 centavos. Aí aqui eu fiz o cálculo fiz a média, né? Peguei aqui, ó, foram 500 calls que eu vendi, ganhei R$215, numa média de 43 centavos saiu cada opção. Eu fiz vários preços aqui, ó. Então a média foi de 43 centavos. Beleza. Então, o que aconteceu com o BB Seguridade? Parecido com Bradespar. Vamos botar aqui o gráfico de BB Seguridade. Ó, teve uma alta grande aqui, ó. Essa opção aqui, BBSE-K 350, qual o strike dela? O strike dela é 3501. Vou botar aqui o strike para vocês saberem. 3501. Vamos voltar lá. Ó, veja que a ação chegou aqui, ó, a uma máxima de 34,40. O meu strike está bem aqui nessa reta azul aqui, ó, essa reta horizontal. Então, a possibilidade de eu ser exercido estava grande aqui nessa última semana. Eu aproveitei essa queda aqui, né, para fazer a rolagem, né, porque o preço da call ficou um pouco mais barato do que nesses dias aqui, em que ela estava subindo bastante. Então, eu fiz isso aqui, ó, no dia 7 de novembro, que foi antes de ontem. Estou gravando esse vídeo no dia 9 de novembro de 2025. Então, eu zerei primeiro a posição, né, rolagem zerar, tive que comprar as calls que eu havia vendido. Havia vendido a um custo médio de 43 centavos por opção. Esse é o meu custo médio da opção. Custo médio. Custo médio não, é preço médio. Porque, como eu fiz a venda, eu fui receber. Eu recebi isso aqui por opção. 43 centavos. Aí, depois eu fui zerar, comprar, e eu tive que desembolsar 13 centavos. Mas, assim, eu tinha ganho 43, comprei a 13, eu tive ainda um ganho de 30 centavos por opção. Beleza. Comprei a call com lucro. E já fiz uma venda para o próximo. Zerei, porque a probabilidade de eu ser exercido estava grande na minha visão. Eu não queria vender BB Seguridade. Apesar de eu ter colocado lá, se eu fosse exercido e tivesse que vender 3501, eu venderia com lucro. Mas BB Seguridade é uma ação que eu quero carregar por bastante tempo, por entender que ela é uma boa pagadora de dividendos, é uma boa empresa, tem bons fundamentos. Não quero me desfazer dela. Então, eu fiz isso. Rolei. Zerei a posição e abri uma nova posição, vendendo novamente uma call, só que agora com vencimento em dezembro, ganhando tempo. Ganhei tempo, né? Estava para novembro, na terceira sexta-feira do mês, o vencimento. Então, estava bem próximo do vencimento, o preço da ação bem próximo do meu strike. Então, eu decidi fazer isso. Então, ganhei tempo, vendi novamente 500 calls, só que agora a 20 centavos, me gerando um dividendo sintético de R$100. Ou seja, uma rolagem também a crédito, não foi uma rolagem a débito. Eu não tive que desembolsar nenhum valor. Pelo contrário, eu fiz foi ganhar valor para fazer a operação. Então, ganhar dinheiro para fazer a operação. Então, ganhei tempo, continuei ganhando dinheiro. E o strike, BBSLE 360, vamos ver.
Que strike é esse? BBS LE 360 strike 3601. Ou seja, ganhei também em margem, tendo em vista que o strike original era esse, 35,01. Eu ganhei R$ 1 ainda de margem. O novo strike 3601. Ou seja, R$ 1 certinho. Ainda consegui aumentar meu strike. Ganhei tempo e consegui aumentar meu strike. Agora isso, pessoal, eu só consegui porque fiz com 2 semanas antes do vencimento. O vencimento é dia 21 de novembro. Eu fiz no dia 7, ou seja, com 2 semanas de antecedência eu fiz a rolagem. Até uma semana tá legal, porque a liquidez da opção ainda está legal. Agora, se você deixar isso para a semana do vencimento, corre o risco de você não achar uma contraparte, né? Você querer zerar a posição e não conseguir. Para zerar a posição, você tem que fazer a operação inversa, né? Como eu vendi call, eu tenho que comprar as mesmas calls. Então, na hora que eu for botar a ordem de compra, talvez não tenha ninguém vendendo. Então, isso é a liquidez, né, do mercado de opções, que não é a mesma liquidez do mercado de ações. Ela é uma liquidez mais baixa. Então, a sugestão é que com 2 semanas, uma semana antes da semana de vencimento, você já olhe, né, caso você não queira ter que vender suas ações. Beleza? Então, no vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar. Às vezes a pessoa não faz a operação porque tem medo de se desfazer das ações, mas existe essa técnica que pode te livrar de ter que vender uma ação queridinha que você tem na carteira. Tranquilo? Então, espero ter ajudado vocês com este vídeo. Então, novamente, peço que se inscrevam aí no canal e deixem o joinha. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e abraço.